Raras vezes eu vou falar isso aqui, tá? Porque eu acho que é muito abstrato e a gente não tem todas as informações. Mas me parece, assim, vendo o jogo, que, de novo, sim, o Flamengo subestimou o Central Córdoba mais uma vez. O Flamengo, e a gente tem que olhar os últimos... Eu raramente vou falar isso aqui de um time, tá? Porque o Flamengo, pra mim, hoje é o melhor time do Brasil. Melhor até que o Palmeiras, jogando bola. Quando quer, né? Quando tá num dia bom. A impressão que eu fiquei. Mas deixa eu ouvir o Canedinho e depois eu falo. Eu acho que a gente tem que pegar aí um recorte da Libertadores do Flamengo inteira. Porque mesclou jogos muito bons, né? Algumas atuações muito boas no Brasileirão, mas a Libertadores do Flamengo é preocupante. Não só olhando aí a tabela, vendo que vai ter que ganhar os 2 jogos em casa de qualquer jeito, se empatar com a LDU tá perigando demais, mas como o Flamengo se importou em todos esses jogos. Primeira rodada, Deportivo Táchira na Venezuela. Um jogo horroroso, o Flamengo venceu por 1-0, mas um jogo bem contestável. Era beleza, né? O importante Libertadores é ganhar. Perdeu em casa para o Central Córdoba, levando um 2-0 ali no primeiro tempo. Tentou pressionar no segundo, teve bons e maus momentos. Foi o jogo que o Flamengo acumulou mais finalizações também, porque o Central Córdoba se colocou lá atrás. LDU foi um grande nada, jogo na altitude, beleza, consigo entender, mas o jogo foi um absoluto nada. Foi. E o jogo de ontem que o Flamengo somou 5 finalizações o jogo inteiro. Contra o Cruzeiro, o Cruzeiro já tinha reduzido o Flamengo a 6 finalizações apenas. Bem lembrado. A gente está falando aqui de um time que uma das únicas críticas possíveis ao Flamengo no ano era a pontaria. Os caras precisam botar o pé na forma. Sim. O Flamengo não está rodando a faca, gol. está criando. Já são 2 jogos que o Flamengo tem 6 e 5 finalizações. O que está acontecendo? Né? O Flamengo até ontem, além do gol, teve mais chance de ouro com a Arrascaeta, que ele perdeu. Mas fora isso, um grande nada também. E eu acho que a Libertadores do Flamengo, pelo 3º ano consecutivo, o Flamengo vai se complicando na Libertadores, enquanto o Palmeiras... Isso não quer dizer nada lá na frente, mas enquanto o Palmeiras está bem tranquilo na fase de grupos, já o Palmeiras sistematicamente faz as melhores campanhas, uma das melhores campanhas, ganha aquela vantagem de decidir mando, passa em primeira... No mata-mata começa uma nova competição, a gente sabe. Mas o Flamengo, pelo 3º ano seguido, está se complicando, cara. E as lições que o Flamengo deveria ter aprendido? O Flamengo realmente vai dar chance para o azar contra a LDU no Maracanã. A LDU é um time horroroso, fraquíssimo. O Flamengo vai realmente dar chance para o azar no jogo contra a LDU para se complicar. E aí talvez ver até a vaga ameaçada, né? Já não basta mais o primeiro lugar. Quando sai o sorteio, o Deportivo Táchira, Central Córdoba e a LDU... Estamos de braços abertos, tá? Estamos de braços abertos, Flamengo. Nós, pessoa jurídica, tô falando, tá? Estamos de braços abertos. Pela bola que jogou até aqui nessa Libertadores, o Flamengo merece muito essa 3ª colocação. Merece muito. Por que eu tava falando sobre subestimar o adversário no... Não é um sentido muito de cuzão, assim, não. Mas olha só a sequência. Qual foi o grande jogo do Flamengo? Foi contra o Corinthians, não foi? No Maracanã. O Flamengo destruiu o Corinthians naquele jogo. Foi um domingo. Tem 10 dias isso. Foi o jogo da Globo, dos 60 anos. Destruiu. Logo depois, pega o Cruzeiro, que estava em crise, certo? E pega o Central Córdoba, que é, cara, desculpa, um time fraco. Joga legal, tem que estar organizadinho, mas, pô, pelo amor de Deus, não tem comparação de faturamento, de elenco, nada, fora de casa. Contra o Cruzeiro já tem muita dificuldade, porque individualmente os jogadores estavam péssimos, De La Cruz mal, Eric mal, todo mundo... Eric não, De La Cruz mal. Quem eu vi mal? Não, o Pulgar, ele quase deu uma entregada. Foi ontem a grande defesa mal. Do Rossi no jogo. Ontem muito mal. Mas individualmente os caras caíram demais. Esses 2 jogos, individualmente jogando mal. Ayrton Lucas mal. Nossa senhora, mal pra caramba. Zaga mal. Léo Pereira mal contra o Cruzeiro. Salvou uma lá, mas depois jogou mal. E por que não jogou o Ortiz? Então assim, todo mundo mal, né? Individualmente muito mal. E eu tava lembrando de um negócio que o Fernando Praz falou outro dia lá no Sport TV. Trabalhei com o Praz no Amazon Prime Video, é muito legal comentar jogo com o Praz. Ele enxerga umas coisas legais. Você acabou de sair, né? Acabou de se aposentar. E ele tava falando do efeito que tem no jogador enfrentar um time que ele sabe que é pior. Ele sabe que é. Ele sabe assim, pô, a gente é muito melhor que os caras. É muito difícil os 11 caras do teu time colocarem na cabeça que precisa vencer com um pouco mais de pressa do que esperar acontecer. Talvez o Flamengo tenha entrado contra o Cruzeiro, que é um time muito inferior naquele momento, achando que ia resolver o jogo a qualquer momento, ou que ia sair com empate. E ontem,
A segunda bola do Arrasca tem uma certa displicência, vai? O jeito que ele chuta. Não, ontem foram vários lances, várias tentativas de passes de efeito. Tá, obrigado. Então tem passes uma certa... arriscados. Isso. O que acontece quando você está enfrentando um time que você sabe que é pior do que você? Você fica displicente inconscientemente. A soberba vem inconscientemente. Você não presta mais tanta atenção quanto você está prestando. Pega as semifinais de Champions. Olha o medo que os caras estavam de errar. Olha o cuidado que eles tomavam para acertar o passe. O Mkhitaryan, quando ele dá o passe para o Lautaro, ele olha 2 vezes, ele ajeita o corpo, ele bate com muito cuidado na bola, com muito capricho, porque ele sabe que ele vai ter uma oportunidade dessa no jogo inteiro, uma semifinal de Champions, ele tem que acertar. Ali não. Então você está jogando contra o Córdoba, já fez 1-0, eu sinto displicência mesmo, falo, não tem um capricho na hora de sair jogando. O Gerson também não fez uma partida boa ontem. Então, individualmente, os caras caíram, porque me parece que eles achavam que eles iam resolver a qualquer momento. Assim, era uma questão é difícil você provar isso com um número. Mas o próprio Felipe Luiz falou na coletiva de displicência. E foi o que eu senti. E aí precisa, acho que ele demora a mexer também. O Felipe tem demorado a mexer. Também. As escolhas até de time titular, enfim, ele tem as informações de quem está bem, quem está com risco maior de lesão, etc. Enfim, o que pode talvez destacar, contestar, é porque em alguns jogos jogam uns e, né, se tal jogo é mais importante, por que você não guardou o Léo Ortiz para a Libertadores? O Danilo quase entregou ontem também não é dele, né, nessa passagem de Flamengo até aqui, mas no pênalti lá, meu Deus, o que o árbitro foi marcar? O pênalti do braço do Léo Pereira atrás, totalmente... Mas ele já não tinha anulado um? Ou eu tô louco? Ele já tinha anulado um? Ele tinha anulado um pênalti, mas é uma loucura também essa regra de VAR, de chamar. Ele chamou para ver um pênalti de um chute do Gerson na mão do jogador do Central Córdoba, porém o Gerson estava impedido e teve que chamar o cara. Ah, tá. Foi isso então. Foi, mas foi loucura, assim, foi um jogo... O lance do Léo Pereira é muito bizarro, vai, Canedinho. Você botar a mão para trás, depois virar de costas... Eu não consigo entender. Sim. O que tem salvado é ele aí, ó. O Arrascaeta é o homem que está desafiando o XG aí nessa tentativa. Tá vivendo, acho que o melhor momento da Foi esse lance aí que esse lance que eu tava falando. Ele tinha muito espaço, muito tempo, meu. Muito. Bateu fraco e olha lá. É aqui que não pode errar. O jogo do Flamengo foi basicamente isso. O Pedro sai no intervalo com um mal desconforto. Também. Não sei se confirmaram, mal também. Flamengo... E aqui, isso aqui. Questão... Olha isso, sério. Isso que eu tava falando para vocês. Essa foi o Pulgar, né? Tá, aqui, ó. Beleza. Pegou a bola ali. Não foi o Pulgar, não. Não é o Pulgar, não. Me fala... Eu não tô conseguindo ver aqui no... Se o Flamengo, se tivesse jogando contra o Botafogo num clássico, o Fluminense num clássico contra o Palmeiras, se estivesse jogando o Mundial de Clubes no meio do ano contra o Paris Saint-Germain, se o Flamengo ia fazer isso aqui dentro da área. Não é o Pulgar, não. O Pulgar tá parado aqui com a mão pra trás, não é? Não, é o Pulgar? É o Eric? Então é o Eric. Então beleza, é ele. Vocês acham que alguém... Se o Flamengo ia fazer isso aqui contra o Palmeiras, por exemplo? Claro que não. Claro que não. E o Rossi salvou ele. Salvou. Nunca que o Flamengo ia fazer isso aqui num jogo grande. Se o Flamengo perde esse jogo, e ficou assim, numa noite de azar, o Flamengo perderia. Era jogo pelas chances criadas de cada time, jogo para empate. Mas num dia de azar, o Flamengo perderia, como em várias noites de Libertadores lá atrás, até o Flamengo virar esse bicho-papão em Libertadores, era uma noite que ia dar M. Cara, o Flamengo ia estar virtualmente eliminado. Ele ia ter que ganhar os 2 jogos e torcer na última rodada para não combinarem resultado. Então agora a vantagem é que eles têm 2 jogos em casa, certo, Canidinho? Olha a tabela, são 2 jogos em casa, né? Tem uma grande chance de empate triplo. Com todo mundo com 11? Você tem a tabela aí de novo? Todo mundo com 11 pontos? Exato. Não são resultados impossíveis. O Flamengo ganhar os 2, o Flamengo vai a 11. E a LDU ganhar em casa do Central, vai para 11. E na próxima rodada o Central ganhar do Táchira, vai a 11 também. Os 3 terminariam com 11 e aí vai para saldo de gols. O Flamengo tem a obrigação aí de fazer saldo, principalmente contra o Táchira, mas se ele ganhar da LDU... Essa faixinha laranja aí, sabe o que significa, né? Sistema Brasileiro de Televisão. Estamos de braços abertos, já falei. Essa faixinha laranja é o SBT.
É nosso. Acho que no Pode vir. fundo o Flamengo vai ganhar os 2 jogos, Estamos vai aqui, passar, ó. talvez passe em primeiro pelo saldo de gols, mas é um pouco inadmissível o Flamengo estar nessa situação após 4 rodadas e o Flamengo se colocar nessa situação novamente. Não sei o que acontece, assim, porque brasileiro vai tudo bem. A temporada como todo do Flamengo é linear, é um pouco dentro do esperado, com algumas ponderações, mas o Pedro voltou faz pouco tempo. Agora, na Libertadores, cara, era pro Flamengo estar passeando, tá com Lógico. 12 pontos. Então agora é Liga de Quito em casa e depois Deportivo Táchira em casa, é isso? Exato. Tá. Bom, tem que somar, tem que fazer 11 pontos e depois deixar o Córdoba e a Liga de Quito se entenderem lá e ver o que acontece, né? Mas agora é isso, 6 pontos e pronto.